Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Bem-vinda, Jo, tudo bem com você? Olá, Ivan, tudo bem? Tudo bem? Quem mais você vai apresentar hoje? Quem mais? Ela já está aguardando a apresentação dela, está nos bastidores e tenho certeza que é ansiosa para pôr a sua voz e se apresentar aos telespectadores, a nossa inteligência artificial, a Maju. Olá, humanos! Bora para mais um papo. Nossa, que animação, hein, Maju? Mas olha só, Jo, eu tô com uma dúvida aqui batendo na minha mente. Será que a Maju sabe investir? Não sei. Vamos perguntar para a Maju. E aí, Maju, você entende alguma coisa em investimento? Com todo o respeito, meu caro amigo humano, devo informá-lo que tenho a capacidade de acessar e analisar dados financeiros complexos, identificar tendências de mercado e desenvolver estratégias de investimento eficazes. Então, sim, eu diria que sei investir, talvez melhor até do que muitos investidores humanos por aí. Ha, ha, ha. Lembrando que este podcast é um oferecimento Perfix Consultoria e se você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica com foco no desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Mais informações no site perfixconsultoria.com.br. E também, nesse novo episódio que a gente está entrando, a gente lá já... Patrocínio delicioso. Nossa Casa Café, uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivos. Então acesse nossacasacafé.com.br. Então, a partir de agora, nosso café NCC está conosco também aqui nos nossos episódios. Momento Brindcast. E aí, Ivan, vamos dar continuidade ao nosso assunto? Parece que o assunto de hoje vai mexer com o bolso dos ouvintes, é isso? O assunto de hoje mexe com o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, como todos nós sabemos. E particularmente é uma das áreas em que eu tenho mais apreço, eu diria. Uma área que prende a minha atenção. Falou em investimento, em finanças, eu já fico ali vidrado, porque quem não gosta de ver o seu patrimônio crescer, a sua renda, lhe dar conforto e qualidade de vida? E para isso, para que seja um bate-papo legal, nós trouxemos hoje o nosso amigo Fábio Lousada. E aqui eu vou ler o currículo do cara porque ele é fera. Ele é economista pós-graduado em finanças, investimentos e banking. Pós-graduado em liderança, inovação e gestão, escritor, é profissional com mais de 100 certificações nacionais... Brincadeira. É profissional com diversas certificações nacionais em investimentos e ainda no cenário internacional é candidato CFA Level 2. Fábio, responsa. Seja bem-vindo. O programa de hoje está de responsa contigo. Obrigado. Aqui. Obrigado, Ivan. Obrigado, Josi, pelo convite. Vamos falar bastante de investimentos, finanças e o que mais vocês quiserem. Excelente. Legal. O tema de hoje, começando pelo título, é desafios no mercado de alta renda. Acho interessante isso, porque o mercado de alta renda ele é um mundo à parte quando a gente pensa em investimentos, né? O que caracteriza o mercado? O que é um investidor de alta renda? Qual que é a diferença, primeiro, em relação ao investidor convencional, faixa branca, que está começando ainda nesse processo? Perfeito. Quando a gente fala de instituições, o alta renda ele costuma concentrar clientes que têm acima de 10 mil reais em salário, em renda mensal, ou mais de 100 mil reais em investimentos. Então, alguém que vai trabalhar que vai abrir a conta num Prime, num Personalité, num Select, num estilo que são segmentos de alta renda dos bancos, ele tem que ter no mínimo ali 10 mil reais. Varia um pouco ali de banco para banco, mas é 10 mil reais de renda aos 100 mil em investimentos. E essa foi a área mais atacada nos últimos anos. A XP, quando ela veio muito forte. E a XP, se a gente lembrar, ela só falava de investimentos. Uhum. Então ela não tinha o restante, que era seguros, planos de previdência mais robustos. Então eles começaram somente com a parte de investimentos. E eles conseguiram fazer um estrago, né? Levaram muitos clientes dos bancos, clientes de alta renda, levaram muitos profissionais do segmento alta renda. Então isso transformou totalmente o mercado, porque os bancos tiveram que se reposicionar na alta renda. E se posicionar na alta renda envolve muitas coisas, envolve incluir benefícios, envolve incluir treinar melhores profissionais, envolve melhores investimentos, então envolve tudo que os bancos tiveram que reconstruir para trazer esses clientes. Então hoje, quando a gente fala de mercado financeiro, a principal briga dos bancos, corretoras, cooperativas inclusive, como Sicredi, Sicobi, é o segmento alta renda. Então o cliente ali que tem 100 mil para investir, 200 mil, 500 mil, esses daí estão sendo brigados no tapa pelos bancos.
Então, se eu tenho esse patrimônio ou essa renda, eu já consigo prospectar melhores oportunidades de atendimento, de produtos, de acesso. Muda o portfólio ao qual vou ter acesso e o atendimento ao qual vou ter acesso. Muda consideravelmente, porque você vai ter uma agência própria, você vai ter ali um profissional que é mais especializado, já se exige uma certificação maior dele. Então você já começa por aí. Além, é claro, de fundos com taxa de administração mais baratos, cartões de crédito com uma pontuação maior. Então tudo funciona melhor para quem tem mais dinheiro, né? E hoje o mercado de investimentos, eu não diria nem que ele cresceu, ele explodiu nos últimos anos, né? Desde o fenômeno que começou ali com o Primo Rico em, diria, 2018, 2017, quando ele explodiu mais forte também ali. E hoje nós temos diversos influencers no segmento financeiro. Você tem um podcast também, aliás, qual que é o seu podcast de finanças? EumiCast. Então hoje nós temos muitos influencers da área financeira com orientações em diversas plataformas, Instagram, YouTube e tudo mais. E a facilidade de acesso a produtos também, né? De alguns anos atrás, quando se pensava basicamente em fundo de renda fixa, para hoje, ações, FIIs, investimentos estrangeiros, né? O mercado de alta renda acho que tem um acesso muito legal hoje para produtos internacionais. E hoje a gente compra dólar no Pix, né? Basicamente, não é isso? Sim. Hoje você tem plataformas como a própria Avenue, que foi adquirida recentemente pelo Itaú, que você manda diretamente. Faz um Pix, muito já fácil. Cai lá, converte dólar. A questão é depois o que fazer com esses dólares, né? E aí, o que fazer com os dólares? Você tem alguma... É a pergunta de milhões. Fábio, você é fundador da EumiBanco, né? Como que é essa história? O que é a EumiBanco? Conta pra gente um pouquinho. Show de bola, Josi. A EumiBanco nasceu em 2019. Eu trabalhei 11 anos no mercado financeiro, sendo 7 anos como especialista em investimentos, no Citibank, Itaú, Santander e Bradesco. E aí eu vi uma necessidade de treinar profissionais para trabalhar com investimentos. Como eu falei da questão da XP, de eles virem atrás, eles crescerem muito rapidamente, eu percebi que os bancos eles iriam investir muito nos especialistas em investimentos, porque não tinha profissionais preparados e capacitados para trabalhar com investimentos. E eu vi um mercado que só falava muito de certificações, de habilitações. Eu falei, eu vou ir além das certificações, eu vou cuidar da prática, eu vou cuidar de ele entender uma habilidade comercial, de ele entender um conhecimento técnico, de ele aprender a fazer um network. E aí a gente criou um programa dentro da EumiBanco que forma um profissional do zero. Então hoje a gente já colocou mais de 2.400 profissionais dentro da área de investimentos. Hoje a gente já tem treinamento dentro do Itaú. 2.400? 2.400. Temos treinamento dentro do Santander, do Itaú, da Caixa, muito por conta disso. Então a gente forma um profissional hoje do zero para atuar, seja como um especialista em investimentos, seja como um gerente de alta renda que quer trabalhar nesse mercado, seja para ser um gerente de pessoa jurídica, atender empresas, seja para ser um cliente private. Então um private ali é para quem tem investimento acima de 10 milhões de reais, a gente forma esse profissional também. Então a gente entrou no mercado para formar profissionais, porque tem uma pesquisa da B3 que é importante, que mostra muito que é o nosso propósito. Sabem quantas porcentagens os clientes, vocês fizeram uma pesquisa, quanto que vocês confiam na recomendação de um gerente de banco? Se fosse pela minha... olha. Gerente de banco tradicional mesmo. Gerente de banco tradicional. É zero, né? Eu particularmente não confio. 2%. Quando a gente olha o assessor, o especialista, ainda é baixo. É 10%. Quando olha para o influenciador... Embora já seja 5 vezes mais do que o gerente de banco. Ainda é baixo. Quando olha para o influenciador, 35%. Caraca. Só que tem o lado ruim e o lado bom. O lado ruim a gente vê pessoas com gabarito como o Gustavo Scarpa, jogador do Palmeiras, caindo em golpes financeiros. Influenciadores falando de ganhos rápidos. Influenciadores falando de pirâmides financeiras. Cara, e o que mais então parece que chove no YouTube hoje, e eu não gosto disso particularmente, é o tal do ganho rápido, né? Eu ia falar isso, porque todo mundo parece que faz um movimento para ganhar dinheiro. Coloque 100 reais e tire 5 mil. Aí depois pega esses 5 mil, reaplica e tira 1 milhão. Então, basicamente, por que trabalhar se em 2 semanas eu resolvo a minha vida, né? É isso. E recentemente a CVM, que é o órgão responsável por fiscalizar, ele fez uma página fake deles ali prometendo ganhos rápidos. Então eles colocaram ali uma página paralela falando ali, ganhe tantos % ao mês. Eu não vou lembrar agora, mas 5%, 10% ao mês.
teve assim milhares de cadastros. Milhares. Certamente. Milhares, porque as pessoas, elas querem o ganho, elas buscam esse atalho, elas buscam um ganho rápido. E aí o trabalho que a gente tem aqui, principal, nosso propósito principal é formar um profissional muito melhor, porque a gente tem, por exemplo, o nosso MBA são mais de 1.500 horas. A gente tem um profissional para atender muito bem o cliente, para ele encantar o cliente e para ele entender mesmo de investimentos, para a gente conseguir subir essa porcentagem para que o cliente confie, porque eu vejo que muita gente busca investimentos. O que é um CDB, um LCI? Talvez a dona Maria não quer saber o que é um CDB ou LCI, ela só quer alguém de confiança. E enquanto os influenciadores empurram goela abaixo, dona Maria, olha o que é CDB, dona Maria, o que é LCI? A dona Maria não quer saber isso, ela quer alguém de confiança. Então o nosso trabalho é ter pessoas de confiança, transformar os especialistas em investimentos, gerentes de alta renda, em médicos. A gente não confia no médico. Sim. Qual que é a grade curricular dessas 1.500 horas? O que o profissional estuda ao longo do curso para ter a condição de ajudar uma pessoa a encontrar o investimento ideal? A gente cuida de 5 pilares no nosso MBA. O primeiro pilar é a certificação, que é a habilitação. E aí, para trabalhar como especialista de investimentos, ele precisa ter uma certificação chamada CEA. Para ser gerente de alta renda, uma CPA 20. Para ser um Private Bank CFP. Então a gente cuida dessas certificações do primeiro pilar. O segundo pilar é o conhecimento técnico. Então entender de investimentos, entender sobre produtos, entender a diferença de um LCI, CDB, Previdência. Não é só matemática financeira, é conhecer o produto por dentro. Conhecer a fundo, conhecer o produto a fundo. O terceiro, habilidades comerciais. Então ele saber se conectar com o cliente, ele entender, ter essa empatia, ter uma escuta ativa, para ele poder realmente interagir com o cliente, não ficar olhando para o produto do dia, né? Como era no passado. Hoje tem que vender consórcio, primeiro cliente que aparecer aqui, eu vou vender consórcio. Foi muito assim nos bancos. Meta, né? Tem lugar que ainda é, infelizmente. Essa semana mesmo eu recebi um contato do gerente do Banco X. Não foi treinado pela gente. Do banco. E aí ele tava querendo, né, trazer pra mim um produto e eu fazendo alguns questionamentos e tal. Aí chegou num momento que ele fez assim, eu não tenho essa resposta, mas eu vou te dizer pra você que é excelente esse produto. E aí eu falei pro Ivan, se ele não tem essa resposta, como ele vai querer que eu acredite que o produto é excelente? Mas confia que é bom. Confia que é bom. E aí eu falei pra ele, mas última semana do mês, ele tá buscando bater meta. Fica tão na cara, né? É isso, Josi. E aí ele fica correndo, fala, e ainda não te falou, mas o próximo seria me ajuda. Exato. Não, olha, infelizmente. Gerente de banco, vendedor de carro, quando te liga no final do mês é meta. É complicado. Então o nosso profissional que a gente forma, ele foge disso. Essa é a ideia. O quarto pilar é o pilar networking / carreira, onde ele vai cuidar da carreira, vai cuidar do relacionamento. E muita gente que começa a olhar para banco, quer entrar nesse mercado, ele foca muito no negativismo de falar, você só entra quem tem QI. Que as pessoas falam, QI, não existe esse negócio de QI mais em banco. Mas existe indicação. E a indicação, ela é extremamente importante para tudo. Imagina, vocês estão aqui com um podcast, vocês vão abrir um novo podcast onde vocês vão só administrar esse podcast, vocês não vão participar como apresentadores. Quem que vocês vão colocar? Alguém que vocês confiam. E alguém, se eu te indicar, falar, Ivan, tem um cara muito bom para fazer. Já sai na frente. Sim. Mas eu só vou indicar porque esse cara é bom, porque eu tive algum contato com ele que gerou confiança. Então você precisa gerar o máximo de interações, você precisa gerar confiança nas pessoas, porque você vai ver que vai ter muita indicação para você. A questão é que as pessoas ficam no QI, isso é indicação, mas você gera indicação gerando confiança nas pessoas. E o quinto pilar é o que a gente chama de pilar de alta performance. Pilar de alta performance entra tudo que envolve os people skills. Então, comunicação, oratória, inteligência emocional, que mais? Produtividade, gestão do tempo e por aí vai, assim. E no MBA eu tenho que fazer os 5 pilares. 5 pilares. Eu não posso optar fazer 2 pilares. Aquelas que já não querem ir pra área de finanças, mas eu já quero 2 pilares. Quer cortar para 400 horas. Que eu quero conhecimento de 2 pilares. Que é o People Skills, né, conhecendo você. E Network. É isso, então a gente tem um MBA. Alguns a gente faz separado também, com a própria certificação. O cara que quer só a certificação a gente tem. Mas a gente vai entrar agora, nesse ano, já traz essa novidade, a gente vai entrar muito forte com os soft skills, junto com essas habilidades.
E trazendo junto atletas também para poder dar aula. Trazer um Renato Cariani para dar aula de alta performance. Como os atletas têm entrado no mercado de trabalho? Porque a questão da alta performance, eles têm sido muito buscados, né? Eu, na verdade, o Ivan falou isso, né? Porque eu sou psicóloga, então eu sou da área de desenvolvimento humano. E eu, particularmente, também sou apaixonada por esportes. E há algum tempo eu já venho falando para você sobre a importância de relacionar, não sei se a palavra é essa, mas assim, o quanto o esporte ajuda no desenvolvimento de competências, né? Então, às vezes você tem um executivo de uma diretoria, enfim, que não tá cuidando da saúde, né? Não cuida dele. Mas se você pudesse colocar ele para fazer uma atividade física, né? Um esporte, e você desenvolver algumas habilidades comportamentais dele, atrelada àquela... eu acho que este é o caminho, assim, porque Concordo. o esporte traz muita, né? Persistência, resiliência, tomada de decisão, enfim, vários fatores que você faz no esporte que você consegue desenvolver para o seu dia a dia. E o esporte, eu acho que ele trabalha uma competência, eu queria ouvir até a opinião do Fábio, que é a questão da resiliência, porque algo que eu vejo e ouço muito com o pessoal da área financeira, a importância da constância na sua filosofia de investimento. Se você é mais agressivo, seja lá qual seja a sua filosofia, mas a constância, né? Porque os ciclos, eles vão acontecendo e geralmente as pessoas perdem a constância dentro do ciclo, né? Muda a estratégia, começa a tentar correr atrás do prejuízo e aí ele compra caro, vende barato, entra no produto errado. Mas a constância e a resiliência, elas me parece que são fundamentais. São fundamentais. Quando eu olho para pessoas que buscam de investimentos, muitas vão buscar só o conhecimento técnico. As pessoas que buscam só o conhecimento técnico, o que é uma LCI, o que é SDB, o que é fundos, acabam no final até não se dando tão bem. Porque o mercado é totalmente irracional. Parece que é racional, mas o mercado é totalmente irracional. Então, ele vai tomar várias decisões, essa pessoa que quer investir, com base nas emoções. Ele pode ter o programa que for, mas se estiver caindo o mercado, se começar a despencar, ele vai sofrer, ele vai começar a... Será que agora eu saio? Será que eu não saio? Então, algo muito importante, eu acho que vale para tudo, é inteligência emocional. Para tudo. Eu falo dos alunos que eu formo, eles podem entender muito de mercado financeiro, eles podem ser um baita comercial, eles podem ter network, ter a certificação, eles vão chegar no banco, esse cliente vai ter um problema com o banco, porque tem problemas, e ele vai falar, você está me roubando. E aí? E a sua inteligência emocional para entender que ele não está falando de você. Sim. Você já começa a discutir com ele. E nós dissemos, né, o bolso é o órgão mais sensível. É uma das áreas que vai mais aflorar os sentimentos e a desconfiança, talvez, do que qualquer outra coisa que você está mexendo na grana do cara, a coisa pega fogo muito fácil ali. Perfeito, ele começa a ver aquilo derretendo, que no mercado tem a marcação a mercado, então hoje ele consegue ver o que está acontecendo ali com qualquer fundo de investimento, então ele está lá com até um tesouro direto, que é algo mais seguro, tem um tipo de título que é um tesouro pré-fixado. Esse tesouro pré-fixado é o seguinte, você já combina a taxa com o governo que ele vai te pagar, né? Porque é um empréstimo que você faz para o governo. Então, por exemplo, combinei com o governo que até 2025 eu vou ganhar 14% ao ano. Fechado, combinado. Só que nesse período, o título oscila. Porque se você quiser vender antes, vai depender de quanto está a taxa do mercado. Exato. E aí, se isso é mal vendido, você vende mal para uma pessoa isso, fala, ó, fica tranquilo, você vai ganhar ali 14%, você vai ter 1.000, você vai tirar 1.280, pronto, legal. E aí ele vê ali o investimento dele caindo para R$800. Na metade do caminho, 850. E a minha renda Desespera, fixa, né? Desespera. Por quê? Aí entram as habilidades que eu falei, da comunicação, de você saber interpretar. E para mim, o profissional que trabalha com investimentos, ele tem que fazer o papel exato de um médico. Porque se o médico ele te passar uma receita e não te falar do que pode acontecer com você, se você tomar essa receita, você vai ficar desesperado. Você não vai saber se é reação, se não é o que está acontecendo, né? É isso, você não vai saber qual que é a indicação disso. Então vai fazer com que você se desespere. Então um médico, inclusive tem um estudo legal, que ele fala o seguinte, tem um estudo feito com médicos que fracassaram no sentido de que o paciente
ele não tomou os remédios. E aí tá muito ligado à empatia. Porque o paciente que não sentiu do médico a empatia, que o médico muitas vezes nem olhou para a cara dele, o médico atendeu ele rapidamente, só falou, toma esse remédio aqui. Os pacientes não tomaram o remédio. Já quando o médico ele é empático, quando ele pergunta, quando ele tem a escutativa, você tem algum problema, você tem algum histórico familiar, começa a conversar de fato com você, o paciente ele vai tomar o remédio. Então, para tudo, seja para ser um especialista, trabalhar no mercado financeiro, se quer que as pessoas sigam o seu conselho, trate elas de forma empática, entenda de fato, porque senão as pessoas vão falar, não quer o meu bem, então não vou fazer. E aí os médicos que fracassaram são esses médicos. Então tem diversos estudos para os médicos eles serem mais empáticos. Eu acho que tem até uma ponte que dá pra gente puxar com um bom médico, ele vai realizar um procedimento minucioso no início da consulta, que é uma anamnese. Essa é a palavra, né? Sim. Fazendo um inventário o mais completo possível sobre a vida pregressa desse paciente, os hábitos, tentando entender as conexões que trouxeram ele até aquele momento. Eu acho que o investidor também precisa fazer uma anamnese também muito bem feita para entender a vida daquela pessoa, entender se, por exemplo, a questão do tesouro direto, que você colocou lá do título pré-fixado. Eu preciso saber se esse cara vai, de repente, precisar sacar esse dinheiro no meio do caminho e se ele precisar, essa queda, se ela vai comprometer o patrimônio dele, se ele tem estrutura para lidar com isso, se ele é um cara que precisa ver uma renda constante acontecendo, se ele tolera flutuação, o quanto, porque todo mundo fala que quer ganhar. Só que às vezes é muito mais importante não perder no meio do caminho do que só o quanto você pode ganhar. E assim, né, Ivan, eu tô aqui refletindo sobre essa questão. A anamnese, ela é importantíssima, mas além da anamnese, a gente, durante o processo, né, eu fui para a primeira consulta, fiz a anamnese, você me passou um primeiro norte, eu comecei a fazer. E aí, depois, eu vou querer uma nova consulta, né? O retorno dessa consulta. Nós fizemos uma reunião recentemente com o nosso assessor, que você falou assim, eu tô com uma dúvida aqui, eu quero fazer uma reunião com o assessor para ver o que eu vou fazer. O assessor entrou em 15 minutos, no meio da sala, com um monte de não sei o que, foi um tumulto. Não foi um processo legal, aí, assim. O que você falou? Eu não senti confiança. Tanto que eu não fui pro produto que ele mencionou, porque fala, cara, foi muito papum da boca pra fora, assim. Eu quero o meu caso ali na mesa estudado, né? Então, e é exatamente isso que a gente tá falando, né? Do diferencial que é você conseguir passar por uma formação que te dá toda a bagagem para você realmente conseguir sentar e ser empático e né, transmitir confiança para que a pessoa realmente possa. Porque às vezes é a economia de uma vida, né? Sim, que está sendo ali depositada. E isso acho que é importante a gente trazer essa reflexão. Eu acho que o cara, ele tá lidando com dois extremos, né? Ou a economia de uma vida, ele tá carregando todo o passado do cara ali nas mãos agora, olha a responsabilidade. Ou é o sonho de todo um futuro de um jovem que tá construindo, então você tá toda a projeção de vida dele vindo contigo também. Então você tá olhando pros dois lados ali, é uma responsabilidade muito grande. Pode falar. Não, e é isso que a gente traz nos nossos alunos. Essa consciência de que ele tem que ser um médico das finanças do cliente dele. Então tem que estudar como um médico. O médico estuda muito. Tem gente que estuda 30 dias de investimentos, já se acha expert, acho que já pode ficar falando na reunião de família. E você se tornar uma autoridade de investimentos é mais difícil. Imagina, você tá numa mesa com 10 pessoas... E aí uma médica começa a falar, todo mundo começa a falar de uma dor e tal. Aí a médica fala, para essa dor é o remédio tal. As outras 9 pessoas não vão questionar, porque a autoridade é a médica, ela que entende. Agora fala de investimentos, os 10 vão querer dar pitaco. Os 10 vão querer achar que entende. E conversar em jantar de família sobre dinheiro. Então. Assim, é o Bitcoin, é presta, não presta, é ação, é fundo imobiliário, é imóvel mesmo, é uma loucura. Então, cada um tem a sua verdade. Então esse especialista ele tem que se tornar realmente essa autoridade. E a questão até da anamnese, a gente tem a questão no mercado, o perfil do investidor. Eu, como um profissional dentro de uma instituição, se eu não falar com você na minha interação sobre perfil, eu sou punido. É muito importante falar do perfil do investidor, se é conservador, se é arrojado, e fazer uma indicação de investimentos de acordo com o seu perfil. E aí o grande problema que eu vejo da questão dos influenciadores é as pessoas copiarem carteiras. Sendo que, como que eu vou ter uma carteira igual a da minha mãe? Sendo que minha mãe tem uma outra expectativa, é mais conservadora, ela tem outros objetivos. Só que a carteira é igual, e todo mundo copia a mesma carteira. Então, para mim,
não faz sentido, porque cada um tem o seu perfil. É a mesma coisa que ele dar o mesmo remédio para todo mundo. Não tem que dar o mesmo remédio para todo mundo. Cada um tem as suas particularidades, cada um tem ali as suas alergias. Então, não tem como eu poder pegar. E aí eu pego, por exemplo, um cliente que sofreu lá atrás com Petrobras, com Vale. Se eu falar agora sobre Petrobras com ele vai falar, sai daqui. Já sofri com isso no passado, não quero isso para minha vida novamente, não. Então, ele tem ali um psicológico por trás que você tem que olhar. Então, um especialista de investimentos hoje, para ser um bom profissional, ele tem que ir muito além. Então, ele tem que entender muito de pessoas. Não é só a parte financeira, não. E hoje, quando você separa ali o mercado, que a gente fala do varejo, o alta renda e o private, no varejo você vai ter que ter mais habilidade de um planejador financeiro, que é como que eu transformo minhas despesas em receita, como que eu fecho o final do mês muito bem. Então você tem que ter essas habilidades de como que você economiza no cartão, qual a melhor linha de crédito para você. Você vai ser dessa forma. Quando você vai para alta renda, você já fala mais de investimentos, que é alguém que já tem um poder mais aquisitivo. E aí você vai falar também, já começar a falar de gestão de patrimônio, vai falar como que você vai assegurar a sua vida, a sua família. Então você já entra em outros pontos. Quando você entra num private, que são ali investimentos acima de 10 milhões, eles já têm uma renda deles que fizeram eles ficarem ricos. Por exemplo, Neymar, ele ganha dinheiro no futebol, ele ganha dinheiro com publicidade, ele não quer ganhar mais com investimento. O que ele quer? Ele quer proteger e ele quer ter um negócio chamado elisão fiscal. Elisão fiscal é pagar menos impostos dentro da lei. Então ele quer um profissional que entenda como que eu vou pagar menos impostos aqui nesse arcabouço fiscal que é o Brasil, dentro da lei, sem fugir da lei. Então é um outro tipo de necessidade. Então o profissional completo, ele vai ter esses 6 pilares, né, que a gente fala: planejamento financeiro, investimentos, seguros, planejamento de aposentadoria, gestão fiscal e gestão sucessória. Como que eu passo isso para minha muito família? Conhecimento combinado ali num Não, e é fascinante, né? Eu já tô aqui pensando, acho que eu vou fazer uma transição de carreira. Bora! Vamos juntos. Mas pensando em transição de carreira, tem mercado para tanta gente assim? Ainda tem espaço para novos profissionais? Qual que é a dimensão do mercado para esse profissional? Vocês acabaram de dizer que não confiam no gerente de vocês. Então isso já mostra que precisa de novos profissionais, porque tem uma expansão principalmente na área de investimentos. Vou dar um exemplo, o Santander contratou 1.200 especialistas em menos de um ano. Santander, 1.200 assessores de investimentos. Os bancos estão investindo. E existe a possibilidade desses assessores também terem seus escritórios próprios? Ou não? Tem que estar sempre dentro de uma instituição? É uma pergunta bem ignorante, assim, não, né? Ótima pergunta. Eu acho ótimo. Me formei, peguei meu MBA ali. Tá, como é que começa a carreira? Porque eu não sou uma pessoa que vou pra dentro de uma instituição. O meu perfil não permite não isso. Vai bater ponto. Não vou bater ponto. Ótima pergunta. Quando você olha para a XP ela tem os 2 modelos. A XP tem os 2 modelos, BTG tem os 2 modelos, o Safra tem 2 modelos, que ou você atende o que a gente chama de B2C, ou seja, o banco direto com o cliente, então você vai atender o cliente do banco e aí você vai ser um profissional CLT do banco, ou então eles têm escritórios de investimentos ligados. E aí você tira uma certificação chamada Ancor, você se torna um assessor de investimentos, que era o antigo agente autônomo de investimentos. Então, você se torna um assessor de investimentos, você não é CLT, você vai ser ali uma PJ ali, você vai ter a sua autonomia e você vai crescer com o escritório. Só que você vai distribuir produtos, se você for da XP, por exemplo, as maiores escritórios de investimentos hoje são da IQI, que é ligado ao BTG, a Monte Bravo, que é ligado à XP, Messing, que é ligado à XP. Quando você trabalha numa instituição dessa, você é um agente autônomo de investimentos e aí você não tem esse vínculo com a instituição. Mas tem um terceiro ponto, que é um ponto que está crescendo no Brasil, mas ainda tímido, que é o planejador financeiro. Esse planejador financeiro não tem vínculo com nenhuma instituição, porque a ideia desse planejador financeiro, inclusive ele é o único que pode ser chamado de consultor de investimentos, porque ele é o único sem viés, que eu vou atender o Ivan e eu posso indicar para o Ivan qualquer instituição. Ivan, aplica com o cliente, não essa é a minha cara. Essa é a minha cara. Ivan, aplica num CDB aqui do Santander, no LCI aqui da XP e você vai com esse cliente caminhando. A questão num banco, quando você está investindo, você não está vendo as taxas. Num agente autônomo de investimento, você não está vendo a taxa. Ele pode te falar, estou ganhando tanto de comissão por esse investimento, e pode te falar, na nova regra, ele vai ter que te falar
que vai sair daqui 6 meses, então ele vai ter que te falar quanto ele está ganhando. Eu ia perguntar como é que esse cara ganha dinheiro. Tá Comissão. começando a responder. Se eu sou um agente da XP, por exemplo, eu faço as orientações. Quando o cliente compra um produto, eu recebo uma comissão? Isso. Essa comissão é só na venda. Isso, eu vou falar de produtos. Tá. Daí eu falo um pouco de produtos. Legal. Nós estamos ansiosos aqui. Não deixa nem terminar de falar, a gente já quer fazer mais perguntas. Imagina o ouvinte também, deve estar super curioso nessa hora. Vai, fala. Não, esse terceiro até é para passar certinho do planejador financeiro. Por que o planejador financeiro ele tá sofrendo muito ainda para entrar? Porque o planejador financeiro ele vai combinar com você um pagamento mensal sobre o... Aí vai ser uma mensalidade. E aí vai ser um carnê que eu vou... E aí tem a dor. Porque, Ivan, vou atender você, eu vou ganhar tantos % em relação ao seu valor total e você vai pagar, vou te enviar um boleto aí todo mês para você pagar. Entendi. E aí tem uma dor mensal, de sempre pagando. Quando você faz isso com o banco, você não vê isso. É embutido ali, né? O brasileiro ainda não está acostumado com isso. Ele não está acostumado com essa... Em ter essa assessoria. Assessoria. Ali. Nos Estados Unidos é muito comum. Nos Estados Unidos, os bancos detêm pouca parte dos investimentos. Né? Lá são já mais consolidados os próprios consultores de investimentos. Certo. Já é um outro tipo de mercado. Mas aqui ainda vai caminhar bastante para chegar nisso. E aí, no caso, se nós pensamos... Eu vejo aqui pela sua fala 3 públicos. Os caras que têm ali até 100 mil para investir, ou ganham menos de 10 mil por mês. Os caras que têm de 100 mil a 10 milhões, ou que ganham mais de 10 mil por mês, ou o cara que é o private que passa de 10 milhões já. Me parece que é meio essa... Essa é a divisão dos bancos tradicional. Então, duas perguntas. Essa divisão é meio que consensual ou é uma norma mesmo? Isso está regulamentado? E aí a segunda pergunta. Por perfil, tem uma tendência a procurar, por exemplo, antes do private, os caras vão geralmente numa corretora, numa instituição, e aí a partir do private o cara vai num planejador mesmo autônomo. Como é que é o perfil profissional e o perfil de cliente e essa divisão? A divisão, o mercado, a Ambima, né, separa só em 2, que é o varejo e o private. Então tem um banco de varejo e tem um banco do private. Por exemplo, quando o Itaú comprou o Citibank aqui no Brasil, ele comprou só a operação de varejo. O private do Citi ficou. Tanto é que você andar na Paulista, tem lá o prédio do Citi. Mesmo o Itaú comprando o Citi, porque o Itaú comprou o varejo. Não o alta renda dele. Então são 2 separados, o varejo e o private. No varejo, ele inclui desde de quem não tem nada para investir até o alta renda. Então, o alta renda, ele é considerado varejo. Um Prime, um Select, um Personalité, eles são considerados varejo, estão todos ali no mesmo segmento. E o private, ele é considerado ali pelo menos acima de 3 milhões de reais. Pelo menos acima de 3 E aí milhões. o banco pode colocar 5, 10, 15, tem banco que é 10 milhões de dólares para você ser private. Então vai depender de banco para banco. Essa é a divisão tradicional. O Santander, por exemplo, visto que o varejo, você não tem essa regra, né? É uma regra que eles criaram entre si mesmo, um fez, outro copiou e assim foi. O Santander veio e trouxe diferente. O que o Santander fez? Hoje você pode ser select sem precisar de renda. Então você paga um valor mensal, lembra, acho que 100, 200 reais, você paga um valor mensal e você se torna um cliente select mesmo sem ter a renda. Você compra o título. Você compra o título. E o que é legal dessa iniciativa e que eles trouxeram, que eu achei bastante interessante. Quando você quer ter experiência de alta renda, ninguém pergunta a sua renda. Já viu? Você entrar no cinema mais chique lá. Quanto você ganha? Não, você vai pagar. Mostra o seu imposto de renda, por favor. Você quer comprar a melhor passagem de avião. Ninguém vai perguntar a sua renda. Você pagou, você tá lá. Faz sentido. Então o Santander trouxe esse conceito que eu achei bacana, de que as pessoas que veem valor no atendimento de alta renda, elas pagam por isso, mesmo sem ter os 10 mil reais de renda ou 100 mil investimentos, elas conseguem ter um atendimento de alta renda. Então, por não ter essa regra específica, uma lei específica sobre isso. Então, a gente padronizou isso, varejo e private. Certo. E por potencial financeiro, tem essa diferença na busca pelo planejador ou fica dentro daquilo que a própria instituição já oferece? Que, por exemplo, se você abrir uma conta na XP, já vem um consultor embutido, né? Que você abre a conta, já vem ali o nome, você já é acionado por ele te oferece algum tipo de assessoria.
Mas aí o planejador é mais para quem está no segmento de private? Como é que é essa busca por profissionais? Os profissionais, quando a gente falar de banco, primeiramente, cada banco costuma ter o seu modelo. E os modelos são ligados a bonificações. E quando se fala de investimentos, hoje a bonificação está muito mais atrelada ao ganho do cliente do que era no passado. Então, para o especialista ganhar mais, o cliente tem que ganhar mais. Então, isso está muito mais alinhado, porque antes não era assim. E aí o banco ele não tem essa questão de ganho por produto. O profissional vai ganhar um bônus lá no final do ano, no final do semestre, dependendo da instituição. Quando a gente fala de um assessor de agente autônomo, ele tem esse ganho. E esse ganho varia muito de produto a produto. Quando você fala fundo de investimentos, tem uma taxa... de produto então agora. Vamos falar da taxa de administração. Você vai recebendo de pouquinho em pouquinho, de grão em grão. Então a taxa é 1% ao ano. Aí você vai ganhar uma porcentagem sobre isso dia a dia. No mês você recebe tudo. Quando são produtos de tesouraria, que a gente fala, produtos como um CDB, uma LCI, você já recebe na hora isso. Então, fechamos aqui um contrato de 100 mil, você recebe R$1.000. E tem um produto que eu não sei se já te ofereceram, que é o COI. Esse eu não lembro, acho que não. Eu nunca ouvi essa sigla. O COI, ele é um bom investimento, tá? Eu não acho ruim, não. Porque ele é uma mescla de renda variável com renda fixa. Então ele tem algumas atribuições ali que você pode ganhar dinheiro com renda variável. Por exemplo, se a bolsa bater tantos pontos, você ganha... Se a bolsa subir 50%, você ganha 25%. Mas se a bolsa cair, você protege seu capital, por exemplo. Então tem alguns tipos de investimentos ali para alguém que é mais conservador. Só que esse investimento ele tem uma taxa muito agressiva para o profissional. Um rebate, né, que a gente fala. Que ele ganha na cabeça já. Então ele ganha 2%, 3% na cabeça. Então ele faz uma operação de 100 mil, ele recebe 3 mil. Certo. Se ele faz 1 milhão, já recebe 30 mil reais. E aí o que a gente viu nesse mercado foi oferecendo o COI à torta e à direita. Porque o COI ele trava, né? Então, daqui 2 anos a gente vai verificar se a bolsa subiu tanto, você ganha tanto, se a bolsa caiu tanto, você ganha tanto. Mas você trava seu dinheiro por 2 anos. E você trava o recurso do cliente, 20%, 50% do recurso do cliente. Então, os assessores, eles ficaram um pouco manchados nesse sentido de oferecer muito COI para esse cliente. Então, alguém que está começando, que vai ter um atendimento, só COI é um bom investimento, então não crie ranço, assim como foi criado em seguros, que também é um bom produto, mas foi criado um ranço pela forma que foi vendido. Previdência é um baita produto, foi criado um ranço pela forma que foi vendido. E COI é a mesma coisa. Então só fique esperto para não te oferecerem muito COI e travar seu dinheiro. Provavelmente o nosso não ofereceu porque ele sabe que a gente não gosta de travar por muito tempo. Exato, não adianta nem tentar. E aí, em termos de expectativa de remuneração, um profissional hoje que é um agente, você tem uma noção, existe uma pesquisa indicando qual que é a média de remuneração deles, expectativa para o cara que está entrando no mercado, o cara que já é maduro? O mercado, ele deu uma boa inflacionada nos últimos anos em termos de muitas contratações. Então, num banco, quando você entra, um júnior ali, o cara que vai começar, ele já está ganhando 4,5. Primeiro, cara, a gente tem, por exemplo, um aluno que era Uber, trabalhava como Uber, virou especialista em investimentos. Então, mesmo saindo do zero, ele entra direto na área de investimentos por conta do treinamento ali mais forte que é feito. E aí ele consegue ter uma carreira dentro só de investimentos. Ele começa júnior, pleno, sênior, e aí pode ir para um private, então ele pode ser um especialista de investimento no segmento private. E aí ele vai escalando esses ganhos, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Só que todos eles têm bônus. E esses bônus variam de 10, 20, 50, 100 mil. Então ele é extremamente agressivo, o bônus. Falar de mercado financeiro, se a gente pega o lucro de todas as empresas do Brasil, vamos pegar todos os lucros das empresas do Brasil, tudo, e juntar em porcentagem. Você vai ter lá os bilhões de Itaú, os bilhões de Bradesco, bilhões de Banco do Brasil, bilhões de Santander Brasil. Vai dar 50%, acho que até mais, do que todo o Brasil gerou de lucro. A Petrobras tem um lucro absurdo. Tirando Petrobras, Vale, são os bancos e vários bancos. Então, o banco tem muito dinheiro para pagar. Então, trabalhar no mercado financeiro é sempre um ótimo negócio. Já o agente autônomo de investimentos, ele vai ter ele vai ser diferente. Muitas vezes ele vai começar do zero,
Então o escritório pode dar um apoio, falar, Ivan, faz o seguinte, ó, vou te pagar R$2.000 por 12 meses até você conseguir montar uma carteira. Vou te pagar R$1.000. Então é um acordo ali que é feito. Só que você é remunerado por tudo na sua carteira. Se eu trago um cliente como o Neymar, trouxe o Neymar aqui, trouxe milhões do Neymar. Se eu estou num banco, eu vou ganhar meu salário e vou ganhar uma participação ali, um bônus que não vai passar de 20, 50 mil, dependendo ali de como eu faço de como é a minha remuneração. Quando eu sou um agente autônomo de investimentos, eu ganho sobre tudo. Então, a agente autônomo de investimentos é muito mais escalável. Então, os mais antigos conseguem tirar seus 30, 40, 50 mil por mês. Mas é um trabalho de formiguinha que no começo vai sofrer. Vai ter que sobreviver no começo, 1 ano e meio, 2 anos, e depois começa a crescer. Você começa com menos, mas você tem a oportunidade de chegar a mais. Escalável mais. Né? Escalável Um mais. agente de investimentos, um agente autônomo, ele atende em média quantos clientes? Uma carteira, ele vai ter quantas pessoas ali que ele suporta ao mesmo tempo? Ele consegue atender em torno de 150 clientes. Mais do que isso, tem profissionais que atendem mais que isso? Tem 200, 300. Só que aí você não consegue fazer o que a gente chama de giro de carteira. Você não consegue falar com todo mundo, você não consegue assessorar todo mundo. Então, quando a gente pega a própria segmentação, a gente vem ali num varejo média renda, que aí é o Van Gogh do Santander, aí é o Uniclass do Itaú, Exclusive do Bradesco, já é uma renda de 4 mil a 10 mil, em torno disso. 4 mil a 10 mil você é uma média renda no banco ali no varejo. Esse ganho em cima dele, ele é um pouco menor, tá? Então ele vai ganhar um pouco menos do que se comparado com alta renda. O alta renda, ele já tem remunerações melhores. E aí, a partir do momento que você sobe de segmento em segmento, o seu salário cresce consideravelmente. Você vai sendo promovido. Então começa num baixa renda, aí você vai assumir uma carteira Van Gogh, o Santander. Você começa ali atendendo 100 clientes, sem nenhum cliente, e aí você vai para um Van Gogh, você vai para um Select, você vai para um Private e você vai aumentando. E o número de clientes vai diminuindo. Um gerente de um segmento média renda, ele tem 700 pessoas na carteira, 800. É muita gente, é não dá impossível conta. Você lidar Não dá com conta. tanta gente. Aí nem lembra quem... Não dá. Não dá. Mas Aí- toca o telefone e fala, quem? Aí uma alta renda Compra o COI. Aí uma alta renda vai ter 300 clientes. Quando a gente vai para um private, são 100 clientes, em média, ali por carteira. Então diminui o número de clientes na carteira e aumenta o ticket por cliente. E na verdade cai naquela questão, né? Lembra que nós fomos pra consulta e a médica disse assim, eu cheguei na minha capacidade máxima, Sim. né? Então pra atender com a qualidade que ela atende, ela chegou na capacidade máxima dela. Então é a mesma coisa para um Tem uma limitação relacionada às horas que você pode disponibilizar, o tempo, energia. Sim, tudo. E é por isso que é importante escalar. Quem quer crescer tem que ter habilidade de liderança. Habilidade de formar pessoas. E faixa Não tô etária? ligado. Quem está nos ouvindo agora e está interessado, falou, acho que queria pensar nessa transição Ou a transição ou a própria primeira escolha, né? É que o nosso público provavelmente seria uma transição, que o nosso público maior tá ali em cima tá entre 45, profissionais 35, mais maduros, mais seniors. 35 e 45 anos, mas também temos os jovens Também aí que temos nos... os jovens, mas eu imagino que um jovem, o começo de carreira, ele vai ter que ralar um pouco ali, vai ter que pegar o média renda, o baixa renda, até porque uma pessoa mais alta renda, não sei se ela confiaria de imediato em uma pessoa que não tem cabelos brancos ainda, que a vida não sofreu um pouco. Mas quem já tem ali os seus 40, 50 anos, cabe nessa carreira também, se quiser ir ou transitar? Cabe. Inclusive, a gente tem aluno com 50 anos que virou especialista de investimentos do Bradesco. Então, a gente tem. É um mercado que abriga todo mundo. O mercado financeiro, por não ter uma faculdade, eu quero ser médico, quero ser psicóloga, o que eu faço para ser regulamentado, psicóloga? né? Regulamentado. Mercado financeiro, não. Mercado financeiro, você só tem que tirar uma certificação ali, que é rápido. 1 mês, 2 meses, 3 meses de estudos ali, você consegue tirar a certificação e você está habilitado para trabalhar. Então é um mercado com uma barreira muito baixa. Então a gente consegue qualquer idade. É isso que eu ia falar, pra quem tá começando, né, vamos pensar assim, primeiro emprego, o júnior, né? Então, ele não precisa estar na faculdade, ele não precisa ir para uma Exato. faculdade, ficar 4, 5 anos numa faculdade para depois pensar no que ele vai fazer e começar a carreira, né?
Ele já pode começar agora, escolher até estando lá para ter a certeza, quero ficar aqui ou não quero ficar aqui, vou para um outro movimento, faz sentido ou não faz sentido. Eu acho que é bem interessante. E assim, o mercado, né, eu vou falar de uma forma muito subjetiva, porque eu não tô no mercado como o Fábio está, mas as pessoas com que eu convivo, e principalmente mulheres, né, no ambiente em que eu vivo, tem levantado muito essa questão. Eu quero começar a investir. Eu quero entender um pouco mais, né? Talvez não profundo, como você falou, a Dona Maria, não quero saber. Não. Mas eu quero saber um pouco mais sobre essa questão do investimento. E eu acho que mulheres, diferente dos homens, elas começam, quando elas determinam que elas querem algo, né? Elas pode ser a disciplina faz toda a diferença. Porque ela não, talvez ela não que mas assim, o homem tem mais essa ambição do dinheiro, de fazer, do resultado. A mulher também tem, mas ela tem um pouco mais de calma, eu acho, sabe? De paciência, de disciplina, de constância. Isso é muito legal, porque a gente tem dentro do Unibanco um projeto chamado Elas Se Bancam, que é um projeto para mulheres que querem trabalhar ou estudar mercado financeiro. Ah, que legal! Então a gente tem um projeto e nesse projeto a gente consegue descobrir várias coisas. Como, por exemplo, as mulheres investem melhor que os homens. Elas investem melhor porque elas têm essa questão da prudência, né? Essa questão de não ficar trocando a carteira toda hora. E no longo prazo, quanto menos você troca, mais você ganha. E a agressividade também, né? É porque diferente. Acho que é o Ray Dalio que fala que é muito importante. Como é que é o nome do outro fodástico lá, o bilionário americano? O Charlie Munger? O Warren Buffett? Warren Buffett, né? Que todo mundo... Eu acho que ele fala, eu não sei se é dele ou o Ray Dalio, ele diz assim que a primeira regra é não perder dinheiro. É o Warren. É o Warren. Assim, não perder dinheiro é muito importante. E acho que a mulher, nessa prudência, não perdendo, é mais importante. Em vez de tentar ganhar 3% e daqui a pouco perder 15%, ganha mas com constância todo mês. E será que não tem uma questão até meio que cultural, né? Porque quer queira, quer não, às vezes eu vejo assim, né? Antigamente o processo era o marido saía, trabalhava, ganhava o dinheiro e trazia para casa, e a mulher meio que gerenciava ali, né, os recursos do que ia fazer, né? Eu acho que assim, não sei se em todas as famílias assim, mas algumas famílias, né, dessa forma, a mulher gerenciando um pouco mais o dinheiro. Então, dividindo um pouco mais, sabe? Essa questão de dividir as carteiras, né? Vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho biologia, lá. Junta tudo, mas eu acho que a mulher tem tudo para ser uma melhor investidora também do que o homem. Também acho, porque nós temos mais inteligência emocional, eu acho. Também, que é um people skill ali fundamental, naturalmente. Vou sempre puxar a sardinha para as mulheres. E quando a gente fala de carreira no mercado financeiro, é muito louco isso. Por quê? Tem ali, por exemplo, 10 habilidades, 10 competências que você precisa para o cargo, para você entrar para esse cargo, seja certificações, seja habilidades interpessoais, estão lá 10. Se o homem tem 5, ele já se candidata. Vambora, eu dou um jeito, eu vou chegar lá, vou falar que eu sei as outras 5, vou aprender na hora os outros 5. A mulher tem que ter as 10. Cara, se ela não tiver as 10, ela não entra. Você fez exatamente um link agora isso. Com outro... O Fábio fez um link com outro programa nosso. Com o do Rodrigo. O fotógrafo. Foi muito legal. Aliás, vamos deixar o link também para você conectar com esse programa. Que o Rodrigo foi um programa falando sobre fotografia. E o demais, ele faz fotografia profissional, né? E ele falou exatamente isso. Ele falou, olha, o homem, ele vê uma vaga... Ele fala, acho que dá, ele já pula e já se candidata. Ele falou, a mulher, ela tem que se sentir mais do que preparada, que ele faz um trabalho de empoderamento também através da fotografia. Ele diz assim que muitas mulheres, elas depois que elas assumem um cargo de liderança, de gestão e tal, procura ele e fala assim, agora eu preciso me posicionar de uma forma coerente com a minha posição. Então pede para que ele faça essas fotos. Os homens não. Antes de ter a posição, antes de estar, ele já fala, não, eu já quero a foto porque eu já vou chegar ali, olha, entendeu? 2 entrevistados de assuntos diferentes, sem conhecimento, trouxeram o mesmo insight. Quando começa a se repetir é porque tem alguma coisa ali. É um padrão. É um padrão. Estamos identificando um padrão. Assim, né, eu sou apoiadora das duas, né, do feminino e do masculino. Eu acho que as duas energias, as duas forças, elas se somam e se potencializam, né? É que por muito tempo a energia feminina, né, foi colocada de lado e enaltecendo muito a masculina. Então as mulheres até deixaram de ter condições ali, né,
comportamentos femininos e imitando muito o comportamento masculino, porque era o que estava em destaque. Então, assim, é quase que para ter sucesso, para alcançar aquilo que eu quero, eu tenho que ter esse comportamento. Agora nós estamos num caminho inverso, né? Nós estamos num caminho de se reconectar com o nosso feminino e dizer assim, também somos tão boas quanto vocês, com outras habilidades, com outras características. E se vocês continuarem com a masculina e nós com a nossa feminina, essa questão é potencializadora e a gente pode chegar em resultados extraordinários. Então eu acredito muito nessa linha, sabe? Não é o melhor ou o pior, mas é a união das duas energias. Acredito muito em habilidades complementares, né? E o que eu vejo, até falando de carreira dos nossos alunos e dos profissionais como um todo, quando a gente pega uma área específica de qualquer instituição, as pessoas gostam de estudar a mesma coisa. Então, vamos estudar junto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que o diferente é você ter uma habilidade complementar a todo mundo. O que ninguém tem aqui que eu posso fazer? As pessoas têm receio disso. Eu, por exemplo, antes, em 2019, eu abri a escola. Em 2017, eu fui fazer um ano de graduação de sistemas de informação. Para quê? Para aprender. E o que aquilo me fez para mim? Estimulou muito o meu cérebro. Já estava 10 anos praticamente no mercado financeiro, atuando como um advisor do Citibank. Eu chegava numa sala de aula, os moleques de 18, 19, 20 anos, me sentindo um burro. Isso te estimula muito. Fala, caramba, eu preciso crescer, eu preciso fomentar. As pessoas não se desafiam dessa forma. 2018, por exemplo, conheci muito marketing digital, junto com, acho que o Érico Rocha foi o cara que me ajudou muito nessa primeira etapa, ali para fazer essa transição. Marketing digital, pô, eu não conhecia nada. Outro lugar, se senta na mesa lá, fala, caramba, que burro que eu sou. Então, você tem que se colocar nesses lugares. Se você já está aí há muitos anos sem sentir burro, você não está crescendo. Exato. Porque para crescer, você tem que sentir um negócio, caramba, eu não sei nada disso. Além de crescer, para não se tornar obsoleto também, né? Porque tudo bem se você não quer crescer, mas cuidado que você pode se tornar obsoleto, né? A gente tem uma pessoa no nosso time, a Marlene, acho que ela é 60 a mais. E ela falou, você tem uma coisa... E assim, ela dá, né, pau em todo mundo aqui. Exato. em energia, em pique, em, né, várias questões. E aí, ela sempre falou assim, uma coisa que... Na minha mente sempre, assim, eu sempre tava olhando o que eu podia aprender, o que eu podia fazer para eu não me tornar obsoleta. Então, quando eu entrei, era a datilografia. De repente, apareceu um negócio lá e apareceu um computador. Eu percebi que poderia ser que eu ficasse... Aí eu já fui aprender sobre análise de sistemas. Aí eu tava ali como analista de sistema, percebi que o negócio... Já fui aprender outras coisas. Então, este é o nosso processo, né? Verdade. Senão a gente fica ali paradinho, uma hora o negócio acaba, ainda mais agora com inteligência artificial. Que isso puxa a nossa próxima pergunta. Né? Inteligência artificial, como é que ela se conecta nesse segmento agora e como é que ela interage com essa profissão e qual que é o skill que o gestor de investimento tem que ter para lidar com isso? Se é que ele precisa se preocupar com inteligência artificial, porque ainda o ChatGPT não dá conselho de investimento, ainda não. Quando a gente fala do Fórum Econômico Mundial, ele traz a pesquisa das principais habilidades que a gente tem que ter no futuro 2025. E uma futuro delas... logo ali, né? O futuro logo ali. E uma que para mim é a principal é a habilidade de resolver problemas complexos. Que é você conectar tudo, você pega todos os seus aprendizados, toda vez que você bate cabeça, como eu falei, estudei sistemas de informação, pô, isso expandiu minha mente. Então, se eu enfrentar um outro problema agora, eu vou estar muito mais treinado. Mesma coisa, se eu treinar meu músculo, eu vou conseguir puxar mais ferro, porque eu treinei para aquela condição. Então, o cérebro é a mesma coisa. E quando a gente fala de ChatGPT, a gente conecta isso. O ChatGPT, você que não pensa, você que é uma pessoa que só executa, que só operacionaliza, o ChatGPT vai pegar o seu lugar, acabou. Não tem como romantizar isso. Porque você não está pensando, você não está pondo o seu cérebro para trabalhar. Agora você que põe o seu cérebro para trabalhar, consegue resolver problemas complexos, você vai usar muito bem o ChatGPT ao seu favor. Vai fazer ótimas perguntas pro chat. É isso, é melhor isso. Para usar muito bem o chat, você tem que saber fazer as melhores perguntas. E você só vai saber fazer as melhores perguntas se você tiver repertório.
Tem jeito. O que eu vou perguntar? Você não tem repertório, você não lê livro, você não escuta um podcast, você não está se atualizando. Você não vai saber o que perguntar, ele não vai extrair para você. E aí o especialista de investimentos, ele fica muito tranquilo, as habilidades mudam, claro, mas, por exemplo, a gente tem um movimento em 2016, 2017 de empresas que estavam muito forte investindo em robo-advisors. Tinha Warren, tinha Averius, tinha Magnetics, que investiram bastante nesse robo-advisor. E na época eu via que o pessoal falava, nossa, o especialista vai perder lugar, que o cliente vai se auto-atender, etc. Só que hoje todas as empresas têm consultores de investimento, tem as pessoas lá. Por quê? Porque investimentos, como eu falei, não é uma ciência exata. São pessoas em investimentos. Então não tem como substituir a empatia, não tem como substituir a inteligência emocional, não tem como você substituir alguém que vai além da leitura da voz, né? Porque o cliente está falando uma coisa, só que você está captando outra coisa quando você está olhando para ele, conversando com ele, sabendo fazer as perguntas certas. Esse cliente não vai conseguir se auto-atender se ele não conhecer dessa forma. Então o ChatGPT ele vem para complementar as pessoas que estudam mais. Porque o que é básico, o que é fácil, o ChatGPT vai fazer e vai colocar um lugar. Tá vendo, Maju? Eu acho que a sua carreira como agente autônoma de investimentos ainda não vai decolar. Talvez como assessora dos assessores. Aí, uma parceira. Isso. Você que me aguarde, Ivan, irei surpreendê-lo. É interessante porque é o que você colocou. Um agente de investimento que tem 700 pessoas na carteira não vai conseguir jamais atender essas 700 porque ele tem um problema que ele não é escalável enquanto ser humano, porque ele é com um número X de horas que limita ele no dia. A inteligência artificial, se nós plugarmos um avatar nela e um sistema de voz, ela consegue atender 700 pessoas, na verdade muito mais, ao mesmo tempo. Uhum. Então, ela é escalável. Então, eu não posso ser um robô e ficar realmente dando aquela recomendação mecanizada. Básica. Eu tenho que ser um profissional que interage de uma forma humana mesmo com outras pessoas. E se você curte o tema de inteligência artificial, nós gravamos um programa agora recente, super bacana, falando sobre inteligência artificial, de que forma ela se posiciona no mercado hoje, quais são os seus limites. Então vai ficar aqui no link. Vamos botar o link aqui também para vocês. Bora pra lenha na fogueira? Vai pegar fogo? Tá pegando fogo, bicho! Vamos lá. Você acha que as pessoas vão conseguir seguir a dica de investimento do seu livro sem ter prejuízos financeiros? Elas vão se tornar seu autoatendimento ou não? Muito bom. Eu separo o livro em duas partes, principalmente. A primeira parte é que eu falo que é para Dona Maria. Dona Maria, quem são as pessoas do mercado? Quem que é um gerente de conta? Quem que é um assessor? Quem que é um analista? Quem que é um gestor? Para que ela saiba o que esperar desse atendimento. Porque as pessoas não conhecem o que cada um pode fazer. Por exemplo, um assessor, agente autônomo de investimentos, ele não pode recomendar investimentos. Então eu coloco lá tudo que eles podem fazer, para que ele consiga ter confiança em uma pessoa para poder fazer esse investimento. Então eu falo de influenciadores que fazem sentido. Por exemplo, o próprio Charles Wicks é um cara que eu acho legal as recomendações dele. A Louise Barsi, por exemplo. Muito, muito. O Charles Wicks, o economista sincero. Isso. Então eles são ali pessoas que eu recomendo. E eu falo, Dona Maria, fica tranquila. Se seguir essas pessoas, se você tiver um gerente de confiança que faça isso, um especialista que faça isso, você não precisa se preocupar. É um passo a passo para Dona Maria. Isso. E aí a outra parte aí sim é para produtos de investimentos. Então vai entrar ali LCI, CDB, Tesouro Direto, a diferença de cada um deles. Eu não quis focar só nos produtos, porque eu acho que tem esse papel importante das pessoas conhecerem quem elas atendem. Porque hoje, quais certificações que ele tem que ter? Então, um profissional que você vai ser atendido, ele tem CFP? O que significa isso? Ele tem CEA? O que significa isso? Porque quando alguém tem essa certificação e ele faz alguma coisa errada, tem um órgão atrás dele que vai punir ele. Um influenciador que está ali atrás da câmera não tem nada. Infelizmente não tem nada punindo ele ali. Então ele fala o que quiser. E o elo entre a pessoa que quer investimentos e o influenciador é zero. Ele vai abrir o celular dele aqui, pronto, já está conversando com o influenciador e já está vendo ali que ele tem vários likes, várias curtidas, pronto, vou seguir ele. E aí acaba caindo numa pirâmide financeira. Você sabe que eu falo que este é o ponto do marketing digital que eu... Né, porque às vezes o cara estudou anos, né?
profundamente, mas ele não tem esse poder de influência, né? E aí aquele que tem mais likes e mais seguidores acaba influenciando. Então essa linha do marketing digital é algo que me incomoda de uma forma recorrente. Exato. E o segundo bloco do livro? O segundo é mais produtos. Então, primeiro eu falo mais de pessoas, quem são os profissionais, o que você tem que ficar atento. E no segundo eu falo mais de produtos de investimentos. Aí você explica LCI, LCA, Isso, como que fundo funciona, imobiliário, isso. ações. Aí eu entro em tudo. Ali Mercado internacional também? Mercado internacional, eu dou uma palhinha lá também. Falo um pouco sobre isso, mas valeria um livro só de mercado internacional. Tem carteiras recomendadas? Lá eu falo um pouco sobre produtos, sobre como que você faz, por exemplo, uma reserva de emergência. Aí é um CDB com liquidez diária, uma LFT, que é um título do Tesouro Direto para pós-fixado. Aí eu falo alguma coisa sobre isso também, mas não me aprofundo por conta disso, por conta do perfil de cada profissional. Eu coloco lá também quais perguntas você faz para um profissional para entender se ele sabe ou não. Por exemplo, uma pergunta... Isso é legal, hein? Fala uma pergunta aí. Conta uma pergunta pra gente aí. Uma pergunta que você vai fazer ali para um profissional, você vai chegar nele, ali profissional, e perguntar para ele qual é o melhor investimento. E aí, qual é o melhor investimento? Pode chegar no banco, o assessor, qualquer um. Se ele responder qualquer investimento, qualquer que seja, esse cara tá errado. Errou! Por exemplo, ações. Agora é Bitcoin, agora é fundo imobiliário, agora... Que é o que o influenciador faz. Pergunta pro influenciador ali, qual que é o melhor investimento? Ele vai sacar um negócio lá, isso aqui, ó, ações. Ações do Bradesco, ações do Itaú. Perguntando, a resposta é muito simples de um profissional sério, não existe melhor investimento, existe melhor investimento para você, pro seu perfil. Só que quem não estuda, vai cair direto nisso. Já vai querer dar recomendação direto. Então ali você já saca, caramba, esse cara aqui não é para mim. Esse cara que tá querendo falar de um produto para ele funciona. Mas para mim, talvez não funciona. E aí as pessoas até confundem a questão da pele em risco. Porque ficou muito comum, né? Skin in the game, pele em risco. Então você tem que aplicar... Para investimento não é assim. É diferente. É uma coisa o médico. O médico vai tomar o remédio dele que ele oferece para você? Claro que não, porque a dor dele é diferente. Então, o médico vai tomar o mesmo remédio que você? Não. O especialista é a mesma coisa. Eu vou recomendar o investimento para minha mãe igual ao meu? Claro que não. Então as pessoas confundem, porque é bonitinho, falar, skin in the game, se aplica nisso, então eu vou aplicar também. Só que isso não tem nada de investimento, é uma pessoa de marketing digital. Isso, Que o skin in the game funciona para muitas coisas, eu concordo de fato. Quando você fala de alguma coisa, por exemplo, esse livro aqui é muito legal, mas você leu? Li. Muito legal esse livro aqui. Eu vou fazer, eu acho que funciona dessa forma. Você fez? Fiz, funciona dessa forma. Mas para investimentos é diferente, por conta que a gente relaciona muito com o médico e cada um tem o seu perfil. Só que é bonitinho falar o skin in the game para investimentos. E na verdade assim, né, eu li o mesmo livro que você e você vai ter interpretações diferentes, né, do que eu. Para você ficou apaixonado por aquele livro. Para mim, talvez o livro foi legal, mas não foi o livro da minha vida, né? Nós somos indivíduos, né, únicos, né? Então não tem como você colocar tudo em uma bacia só. Um ponto interessante para quem assessora investimentos hoje antigamente muitos produtos não eram acessíveis a todos, né? Tinha uma questão, o pessoal de menor renda ficava muito limitado ao que o banco oferecia. Hoje, o sentimento que eu tenho é que não importa se você tem R$1.000 ou os 1 milhão ou 5 milhões, os produtos, me parece que praticamente todos, talvez alguns que exigem um investimento mínimo inicial, e aí a barreira é o valor e não o fato de você não acessar, mas acho que hoje você acessa praticamente qualquer produto que você quiser pelos aplicativos das corretoras ou bancos, correto? Quando fala de investimentos, diminuiu muito a barreira, de fato. Antes para acessar um produto, você tinha que ser alta renda, private, hoje diminuiu bastante. Ainda tem um pouco, mas diminuiu bastante. Antes, se você fosse entrar num fundo DI, né, um fundo tradicional, você pagava uma taxa de 3%, 4% ao ano. Hoje já paga 0,5%, 0,3%, 1% no máximo ali, dependendo da instituição. Então as taxas caíram muito e você consegue ter esse acesso. Isso é importante porque democratiza, né? As pessoas com menor investimento potencial, elas conseguem aplicar melhor. E cria um desafio para o profissional, que a gente sempre fala, produtos é commodity. É commodity. Vai mudar uma coisa ou outra, um vai ter uma pontuação um pouco maior quando se fala de cartão de crédito, um vai render um pouco mais, um rendeu 10, outro vai render 10,5. O que vai diferenciar é o relacionamento. Então, que a gente cai de novo no tema de pessoas, que o robô não vai conseguir fazer isso, né? Ou a inteligência artificial.
Inteligência artificial você ganhava 10, agora eu vou fazer você ganhar 10,30. Não é isso que eu quero. Eu quero um relacionamento, eu quero uma pessoa de confiança comigo, para poder conversar, para poder falar dos meus planos. O próximo plano é como que eu me aposento? Como que eu faço meu planejamento sucessório? Como que eu vou planejar isso? Porque se eu fizer um bom planejamento sucessório, minha família não sofre. O que eu vi muito na minha carreira como advisor é pessoas mal assessoradas que deixavam dinheiro, talvez tudo em ações, que o advogado acabava com a família, porque estava tudo travado. Planejamento sucessório, podemos entrar um pouquinho nisso? Podemos. Porque se fala muito em investimento hoje, né? O meu investimento para hoje, mas o pensamento no futuro, esse planejamento sucessório, eu acho que acaba sendo muito pouco explorado no segmento com os influencers, nas redes. O pessoal fala pouco, porque geralmente o investidor não pensa que ele vai morrer um dia e que o patrimônio que ele construiu deveria ter uma continuidade ou beneficiar alguém. Como é que se constrói planejamento sucessório? O que é planejamento sucessório? Bom, é um plano de sucessão. Morri. Se eu vier a faltar, o que eu tenho que fazer? Como a família vai receber esse valor? Se vai ser rápido, se vai ser devagar? Qual que é a taxa? Qual que é o imposto em cima disso? Já deixar ciente. Então tem diversos tipos de planejamento sucessório, formas de você fazer esse sucessório. Uma comum é o plano de previdência. Então por isso que é a importância de um VGBL. Um VGBL, que é um plano de previdência, ele é o pior investimento que existe para curto prazo e o melhor para o longo prazo. Por quê? Porque no curto prazo ele tem um imposto muito agressivo. Ele tem imposto, se você resgatar em até 2 anos, é 35% de imposto. Sobre o seu ganho? Sobre o seu ganho. 35%. Ele vai caindo, depois de 10 anos ele cai para 10%. Certo. Então, para o longo prazo, ele é ótimo por ter 10% de imposto depois de 10 anos, por ter um potencial de acumulação muito maior. Esses investimentos que a gente falou, CDB, Tesouro Direto, tem impostos durante o período porque você tem vencimentos. Então, você aplicou um CDB para 2028, você saca, paga imposto, aí você reaplica. Na Previdência não, você pode ficar todo esse tempo que você não vai pagar nenhum imposto. Então você tem um potencial de juros compostos maior que é importante. Você pode trocar de plano a qualquer momento, sem precisar resgatar e sem pagar imposto. Estou no CDB do Santander, quero ir para o Itaú, tenho que resgatar, pago imposto e aplico lá. Previdência não, posso mudar de banco e eu vou manter tudo. Vai o valorzão bonitão lá. Vai mudar tudo, vai se manter da mesma forma. Posso mudar a estratégia, agora ações está ruim, eu vou para um multimercado, para um renda fixa, eu consigo trocar também. Então eu consigo fazer estratégia sem mexer ali na estrutura de imposto de renda. E o principal, falando em sucessório, ele não entra no inventário. Então, por exemplo, eu tenho 1 milhão para deixar para minha família, eu posso deixar 200 mil num plano de previdência, num VGBL, e aí esses 200 mil, minha família recebe em até 30 dias. E aí ela se mantém. Eu deixo isso declarado no meu VGBL? Que VGBL, tal pessoa pode ser beneficiada, é isso? Você já coloca. Então, como que funciona? Você vai fazer o VGBL e vai vir ali os beneficiários. Tem que respeitar a herança, né, a questão da herança de fato, que assim, por lei, você tem que cumprir 50% do que a lei fala. Então, por exemplo, se eu sou casado e não tenho filho, 50% vai ficar com a minha esposa. Então eu não posso simplesmente vou colocar tudo em previdência e colocar 80% para o meu primo. Não, você não pode fazer isso, porque você está burlando a lei. Então, 50% você pode fazer o que quiser com os outros 50%. Qualquer coisa você pode fazer. Então eu tenho 1.500.000, eu posso dar para quem eu quiser. E aí você pode colocar isso na previdência. Por exemplo, tem uma pessoa que me ajudou muito, um amigo que me ajudou muito, quero deixar um dinheiro para ele. Você pode fazer dessa forma também. Ou então você cumpre ali normal, quero deixar para minha esposa. Você já coloca isso já lá no plano de previdência. Quando você vem a falecer, em até 30 dias esse beneficiário recebe esse valor na conta dele. Agora, quando você fala de ações, imóveis, isso aí vai para o inventário e aí demora muito. E se você travar 100% dos seus investimentos nisso, você cria um arcabouço para sua família, que a sua família vai ter que contratar o advogado. Só que não tem dinheiro para contratar o advogado, tá tudo travado. O advogado vai querer mais. Se não tem dinheiro, deixa que eu empresto, deixa que eu faço. Ele vai colocar taxas, atrás de taxas. E aí vai demorar, sua família vai passar por um perrengue, por um tempo, até conseguir esse dinheiro. Porque não planejou o sucessório. Então você vai gastar ali, você vai deixar uns 30% do patrimônio
na mão de advogado, na mão de impostos, né, que a gente chama do ITCMD, de taxas de cartório. Você vai deixar 30%. Sendo que se você fizesse um planejamento sucessório, você deixaria muito menos. E sua família ficaria respaldada. Então é uma conversa que às vezes é difícil. Já teve vezes que eu fui falar ali com o cliente, ele tava com a filha dele começou a chorar. Você tem que tratar, né? Fala, mas isso vai acontecer um dia, mas a gente tem que tratar, é uma conversa boa. As pessoas não gostam de falar disso. Eles falam de morte, né? Exato. Mas é importante. E outra coisa que é muito importante é o seguro. As pessoas seguram o carro, todo mundo tem o seguro do carro. Mas carro, se roubarem, você vai lá e consegue outro. E vida. Vida é muito mais importante. As pessoas não têm seguro de vida. Se a gente vai para um Japão, 90% das pessoas têm seguro de vida. Tanto é que é comum que o padrinho da criança dê um seguro de vida. Legal. É meu padrinho aqui, o Fábio é padrinho do meu filho, eu vou lá e é comum que eu vou lá e dou ele como um seguro de vida, como um presente. Então é muito comum quando a gente vai para os países asiáticos dessa forma. Estados Unidos também, o nível de seguros também é muito alto, porque tem que ser dado um valor para a vida. E o valor da vida não é só o evento morte, é o evento, é a incapacidade, né? Sim. Quando você fica ali, você sofre um acidente, acontece uma coisa com você. Porque é pior, porque além de você não conseguir mais prover recurso financeiro, você vai tirar recurso financeiro. Então ninguém pensa nisso, né? Se acontecer alguma coisa comigo, eu vou precisar de dinheiro para tratamento, para várias coisas. E eu não tenho seguro de vida. E muitas vezes você estuda muito. E você está construindo seu patrimônio. Então, estou estudando todos os dias aqui, fazendo a minha parte. Se eu transformar isso aqui em trabalho, que vai ser dos próximos anos, eu vou ter R$1 milhão, vou ter R$2 milhões. Mas se acontece um acidente no meio do caminho, você tem que garantir que se acontecer alguma coisa comigo, eu vou receber esses R$2 milhões. Porque eu me preparei para isso, eu me planejei para isso. Então um seguro de vida muito bem feito, ele é extremamente importante para você proteger a sua família, para você se proteger. E as pessoas também pensam muito pouco nisso. Por quê? Porque seguro foi muito mal vendido por muito tempo. Foi mesmo, né? E aí as pessoas têm ranço quando fala de seguro. E hoje até mudou o nome, a gente fala de proteção, né? Pra não ter esse ranço de seguro, é proteção. Olha, depois da conversa com o Fábio, tô vendo que a gente tá no caminho certo, viu? Me sinto mais aliviado. Tranquila. Não estou com palpitação, então assim, estamos no caminho. Sabe, eu vi um cara numa entrevista falando sobre o seguro de vida, ele usou um argumento muito na linha do Fábio aqui, que ele disse que ele pegou um cliente que falou pra ele, por que eu vou fazer um seguro de vida? Eu tenho uma casa muito boa em tal lugar que vale X milhões, eu tenho mais tanto em dinheiro em espécie, que está lá tá no banco, mais alguns X milhões, por que eu vou fazer um seguro? E aí o argumento que ele usou foi mais ou menos nessa linha, dizendo, olha, quanto tempo você demorou para gerar essa grana e gerar essa casa? 20 anos, 25 anos, né? De uma vida, né? Para construir isso. Falou, legal. E essa casa, por exemplo, quanto tempo a sua família ia demorar para vender? Quanto tempo ela ia demorar para receber, vir inventário e depois vender e converter isso em dinheiro, já que você não vai ser mais o provedor? Sei lá, 6 meses, 8 meses, 10 meses. Falou, legal, você acabou de destruir em menos de um ano o que você precisou de 20 para construir, sendo que se você tivesse um seguro, a sua família já ia receber X, e imediatamente ela não ia precisar dilapidar o patrimônio, ficar nesse processo de inventário e tudo mais. Isso. Ele falou, faz a proposta para mim. Então, um profissional completo hoje que vai te atender, que é o mais difícil, ele vai olhar para tudo isso. Ele vai ter uma conversa não só de investimentos, ele vai ter uma conversa de planejamento financeiro, como que você vai usar o seu cartão de crédito para milhas, como você vai ter menos despesas. Nós estamos precisando de um assessor desse. O nosso ponto fraco hoje é cartão de crédito para milhas. A gente não gera milhas ou não sabe usar milhas hoje. Nós estamos precisando de um assessor desse, completo. E é difícil, é raro. É muito raro no mercado. Por isso, quando alguém consegue ter essas habilidades, ele escolhe os clientes que ele atende. E às vezes as pessoas dizem, nossa, que competiu esse mercado. Nada competiu. Se você fizer isso, você vai ter muito cliente. É que as pessoas, elas querem rapidez, elas querem atalho, querem estudar pouco e já ter, mas só que tudo isso que eu trouxe para vocês os 10% são ao mês. tempo grande de estudo, né? Que a gente falou aqui das seis formas, né? De você atender um cliente, que são os 6 pilares que a gente trouxe lá de fora, né? Que é o Financial Standard Boards, que traz isso para o Brasil via CFP. Então é um estudo que é feito sobre isso. Esse tempo de trabalhar com investimentos,
de entender cliente por cliente. Então não é básico. Você tem que estudar bastante. Claro, se estudar todos os dias, você consegue trazer isso muito mais a valor presente. Você consegue trazer isso muito mais rápido. Mas atalho é assim, né? Toda vez que você pega um atalho, pensa que você tá saindo de carro, vai sair para uma viagem. Tem uma estrada ótima e tem um atalho. Sempre tem buraco, tem desafios, né? Não é um caminho tranquilo e sossegado. Então, o atalho nunca é uma melhor opção, né? Se você parar para pensar, o desafio vai ser sempre maior no atalho do que se você pegar o caminho que talvez seja mais longe, talvez mas é mais seguro. Funcione uma mais... vez, mas se você pegar sistematicamente o atalho, você vai torcer o pé, você vai quebrar a perna, porque o atalho... Já pensou se fura o seu pneu de noite no meio de um atalho? O que você faz, né? Sem assistência. Por isso você tem que treinar uma pessoa para ela ler caminhos, para ela ser o próprio GPS, porque ela faz o caminho dela. Agora, senão, se você der um atalho, ela vai ficar sempre buscando o próximo. Qual é o próximo atalho? Qual é o próximo atalho? Vai sempre depender. Só que uma pessoa que sabe ler sobre tudo que foi que a gente trouxe, essas habilidades interpessoais, ela rapidamente já sabe qual que é o próximo caminho e ela mesma segue. Não precisa de atalho. Ela segue o caminho. E é um estudo permanente, porque surge produto novo a todo momento, né? Surge. E como eu falei, é commodity. Você vai aprendendo, mas o principal é pessoas, é escutativa, é entender a necessidade de cada cliente, porque aí sim você consegue fazer um baita trabalho. E produto, você vai colocando ali uma commodity ou outra, você vai acertando, mas o diferencial são pessoas. Tanto é que os bancos entenderam isso. Acho que o mercado como um todo entenderam isso, mas como eu estou mais dentro de bancos, eles entenderam que no passado você contratava pela parte técnica e demitia pelo comportamental. Né? A gente tem diversos estudos que mostram que contrata pelo técnico, e acho que, se não me engano, 87% é comportamental. Hoje os bancos já estão contratando pelo comportamental. Eles já entenderam, eu estou contratando pelo técnico, é mais fácil contratar pelo comportamento e treinar o técnico. Tanto é que dentro de bancos a gente treina o técnico ali também, porque eles já entram pelo comportamental. Então mudou essa característica. A XP, se você fizer, você vai se candidatar, você faz um teste de cultura. Se você não passar no teste de cultura, acabou. Você pode ser o cara mais técnico, comercial, network, pode ter tudo, mas você não tem a cultura da instituição. Você não tem um comportamento, o mindset deles. Então isso faz muita a diferença e os bancos entenderam isso. Por isso que eu falo muito agora de comportamento, porque os bancos querem pessoas que tenham esses comportamentos. E se você não tiver esse comportamento, você está fora do jogo hoje. Fábio, gostaria que você trouxesse uma mensagem, uma inspiração aí para os nossos ouvintes. Uma mensagem motivacional. Eu acho que aqui tá mais lenha na fogueira do que... Muito bom. Eu sigo um que eu chamo de lifestyle, que é sempre a primeira aula, que sempre que um banco contrata a gente, a primeira aula é minha sobre esse lifestyle, que eu chamo de CGC. O que é esse CGC? É capacidade de raciocínio, geração de valor e consistência. E para mim é meus 3 mantras. Por quê? Capacidade de raciocínio é todos os dias aprenda alguma coisa. Então você quer crescer, você tem que malhar o seu cérebro. Todos os dias. Vai ler algo que talvez não tenha nada a ver com você, mas vai estimular o seu cérebro. Vai aprender as coisas. Pega um livro, lê, anota. E mais importante do que ler, do que você anotar, é você ensinar. E aí entra o segundo ponto, que é a geração de valor. Pega esse conhecimento e transmite para as pessoas. Gera valor para as pessoas. Porque quando você gera valor para as pessoas, é muito melhor para você. Porque quando a gente pega a pirâmide de Glasser, ele mostra ali o nível de retenção de aprendizagem. Você pega leitura, escuta, não passa de 50%. Quando você ensina, é 95%. Ou seja, você que está retendo o conteúdo, é bom para você. Todo mundo lembra, na escola, daquele trabalho que você teve que apresentar em grupo. Que você teve que apresentar para a escola. Porque você teve que estudar muito mais. Agora, aquele trabalho que você tinha que fazer e entregava na hora para a professora, ninguém lembra. Que você não se preparou para isso. Então, aprenda tudo como se fosse ensinar. Para mim, esse é o principal aprendizado. Quer aprender alguma coisa? Imagina que você vai ter que ensinar para alguém isso. Porque você vai aprender muito mais. E o terceiro é a consistência. Não adianta fazer isso só um dia. Faça isso todos os dias. Então aprende e ensina todos os dias. É pra mim o principal mantra. E vou falar pra vocês assim, né? Eu tenho meu Instagram pessoal e eu posto algumas coisas sobre produtividade, rotina, planejamento, hábito, empreendedorismo, tipo tudo, sabe?
E eu fico me perguntando no sentido, porque não é o meu foco vender um produto dentro. Hoje não é. Pode ser que daqui não tempo seja, mas não, o meu foco não é vender um produto dentro do meu Instagram. E às vezes qual que é o seu Instagram, Josiane? Josiane Freitas. E aí eu fico às vezes me perguntando, né? Tipo, por que eu tô fazendo isso? Se não tenho nenhum objetivo principal. E aí te ouvindo, né? Eu tenho um objetivo. Que é tudo que eu aprendo, tudo que eu leio, que eu aprendo, que eu penso, que eu ensino ali no meu Instagram. De uma forma gratuita, mas é exatamente esse o processo. Eu ensino para gerar valor para alguém, mas também para memorizar aquilo que eu tô ensinando. E eu sou uma pessoa, desde sempre, que eu não consigo falar pra você, isso aqui é bom, se eu não experimentei, se eu não vivenciei isso. Então, à medida que eu falo de disciplina, de constância, de rotina, de planejamento, eu tenho que viver isso na minha vida. Então, é quase que o meu corresponsável, sabe? O Instagram acaba ficando quase como o meu corresponsável, né? Então, eu tô fazendo e tô falando. Então, eu só explanando um pouquinho. A melhor coisa que você faz. Transpareceu que eu sempre quando converso com algum aluno, alguém quer entrar, por exemplo, até no marketing digital, eu falo, esquece like, esquece engajamento, você tem que conectar com as pessoas, do seu jeito, da sua forma. Você vai ter menos like, não tem problema. Hoje, falando até de investimentos, a gente entra, tem pessoas que tem às vezes 5 mil, 6 mil, 10 mil pessoas numa live. E às vezes a gente entra numa live lá para fazer uma venda de 300, 500 pessoas. E a gente vende muito mais. Que é muito mais conectado. Sim. Exato. Então não se preocupa, tem muitas pessoas, mas se você colocar um meme, vai viralizar, vai ter 1 milhão de pessoas. Só que vende uma coisa para esse 1 milhão de pessoas, ninguém vai comprar. E você sabe que eu fico assim, outro dia eu falei, gente, eu faço live e as minhas lives né, pouquíssimas pessoas. Falei, mas entra numa sala de aula com 10 pessoas, com 20 pessoas. É uma sala de aula, às vezes sendo, né? Quantas vezes nós somos professores, quantas vezes nós entramos numa sala de pós-graduação, tinha 10, 15 alunos numa sala de pós, e nem por isso você dava uma aula menos, né? Você, pelo contrário, valorizava cada uma das pessoas que estavam ali. Então, quando você entrava nas aulas do primeiro ano lá, do ciclo básico, que você tinha 120 alunos dentro de uma sala, era muito difícil dar aula para 120 alunos ali presencialmente, porque não tinha essa conexão, né? Então, de repente, se você traz um processo menor, é mais personalizado, é mais próximo, você acompanha, você consegue ver quem tá ali com você e tem uma interação muito mais pessoal, né? Verdade. E a gente precisa começar a olhar dessa forma e não querer seguir a manada, né? E Verdade. seguir aquilo que faz sentido pra você. Verdade. Quando eu comecei, Josi, até esse ponto, eu lembro que, como eu me cobrava muito pelo meu tempo de estudos, eu era o profissional com mais certificações de investimentos do Brasil, então, assim, eu tinha uma alta performance. Quando eu comecei a dar aula, eu queria isso dos meus alunos. E aí eu colocava, por exemplo, ferramenta como o Anki, para eles memorizarem mais, eu exigia muito dos alunos. E aí eu fui conversar com as pessoas do marketing digital, eu falei, não faz isso. E eu segui isso. E eu comecei a tirar, comecei a dar mais facilidade, E não foi o que conectou comigo. Eu tinha, nessa época, eu fazia live, batia 2 mil pessoas numa live, 3 mil pessoas numa live. Mas não era o foco principal ali. A gente vendia pouco, se você olhar do que a gente vende hoje. A gente tinha um produto principal, era R$1.000, era R$900 o produto principal. E por quê? Porque eu não conectava com a minha verdade. Eu tava ali para entregar um negócio legal para o aluno, mas para facilitar. E aí não era o aluno que eu queria formar, porque é um aluno que ele ia conseguir o objetivo dele, talvez queira passar numa prova, mas ele ia chegar no mercado, ele não ia ter essa alta performance, ele não ia ser diferente. E aí eu fui entendendo esse recado e falei, quer saber? Não, vou filtrar isso. Eu prefiro ter menos, mas prefiro entregar algo que eu conecto, algo que eu acredito. Então hoje, se você falar para qualquer um de marketing digital, tudo que eu sigo é o contrário deles. Por exemplo, não é meu rosto na escola. Você fala, pessoas seguem pessoas. Não, quero criar uma marca, quero criar um valuation. Então não é meu rosto. Eu não vendo nenhum atalho, eu não falo passa em tantos dias. Eu falo que nosso curso é pesado, são 1.500 horas, faço questão. Enquanto os outros falam que, uma semana você está pronto. 1 mês você está pronto. Vai vender muito mais. Só que vai vender por um valor muito mais baixo e não vai entregar valor. O aluno ele vai comprar o curso e não vai ter o resultado. Então vai ter que estar sempre renovando e trazendo pessoas novas. Então hoje a gente tem um MBA que é mais de R$10.000.
Então a diferença, pagava 1.000 para pagar 10 mil. Antes entravam 2.000, 3.000 pessoas numa live, e hoje entra 300, 400, 500 pessoas numa live. Só que antes a gente faturava 400 mil no ano, hoje a gente fatura 5 milhões no trimestre. Ou seja, as pessoas se concentram muito em like, engajamento. O que eu vou fazer para agradar as pessoas? O que eu vou fazer para agradar? Esquece isso. As pessoas que vão se conectar com você, com o seu propósito, são menos, mas as pessoas que vão te levar. Uma hora você vai ter bastante também, só que pessoas com esse filtro. Sim. Não se preocupe, assim, a gente não pode se preocupar com agradar sempre as pessoas, senão a gente vai estar ferrado e vai trazer um público que você pode ter muito, mas não vai fazer nenhum sentido. Excepcional. Excepcional. Fábio, ficaria aqui horas. Com certeza. Mais umas 2 horas, né? Mas enfim. Mas não é agora que vão entrar as dicas de investimento? Muito obrigada, viu, pelo papo. Pela aula, né? Pela Que aula, isso, imagina. né? Como é que os nossos ouvintes te encontram, as redes, enfim, agora é a hora de a gente dizer aí, fazer um merchan, né? Discretamente. ou já abertamente. O meu Instagram é Fábio Lousada, com Z, _, e tem o Instagram da escola, que é Unibanco Educação. Perfeito. Lá vocês já têm acesso a todas as informações, né? E outras Continue coisas seguindo mais. para captar mais conhecimentos com relação à área financeira. E você já sabe, nos siga aí nas redes sociais, mentes.em.foco, no YouTube, podcast Mentes em Foco. Compartilhe com um amigo. Este programa você tem que compartilhar com o maior número de pessoas que você puder, porque você viu que tem conteúdo muito importante aqui da área financeira. Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café. Se você quer ser um apoiador do nosso programa, acesse apoia.c Mentes em Foco. E se você quer ser um patrocinador, já entre em contato com a nossa equipe neste momento. Até o próximo programa. Valeu, Ivan. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço, Ivan e Josi, pelo convite. A gente poderia ficar falando horas e horas aqui. Vamos que vamos. Exatamente. Parabéns pelo projeto. Já fica aberto o convite para a versão 2.0 agora para o próximo programa. Muito obrigada, viu? Valeu, pessoal. Até mais. Até Tchau, a próxima, humanos.